Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Nesse vídeo eu vou falar de 7 cuidados que você precisa ter antes de você iniciar a sua loja online, antes de você começar a vender no e-commerce. Indo já direto ao assunto, qual que seria o primeiro cuidado? É você planejar demais ou você planejar de menos, né? Tanto quem planeja muito está errado, quanto quem não planeja nada também está errado. Tem pessoas que quando vão começar a loja, elas querem fazer um planejamento extremamente detalhado, considerando cada ponto, cada estimativa. E aí com isso elas demoram mais para começar a loja, né? Elas adiam a entrada delas, o início delas, elas levam muito tempo para entrar em campo ali. E o que a gente costuma falar é que nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Por mais que você planejou, por mais que você detalhou, só quando você de fato entra em campo, só quando de fato você está ativo é que você vai começar a saber o que tem que ser ajustado, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser esquecido e substituído. Então é o campo de batalha, né? É o mundo real que vai dizer para você os caminhos que você vai ter que reconsiderar, as direções que você vai ter que mudar ou seguir, ou intensificar a sua atuação. Mas quando a pessoa planeja demais, qual que é a expectativa dela? Ela tem medo de errar demais. Não, ela está lá planejando, colocando todos os detalhes, fazendo minuciosamente, né, cada ponto ali para que ela não tenha erros. Isso é impossível, isso é uma utopia. Você vai errar quando você começar. Tudo que você planejou, né, não vai estar 100% correto. Algumas coisas é só o mercado que vai te mostrar a real. Então, por mais que você planeje, é só quando você está em campo que realmente você vai saber a real daquilo e quando você está ali ativo que você vai conseguir consertar a sua rota. E aí do outro lado, né, quem planeja de menos, ou seja, quem nem planeja, também está errado, porque a pessoa ela vai entrar sem saber de fato o que ela está fazendo. A pessoa que planejou muito, ela pelo menos sabe ali o que ela está fazendo e tal, porém, ela demorou demais para colocar a loja no ar porque ela ficou planejando, e a hora que ela coloca a loja no ar, ela viu que muito do que ela planejou não adiantou de nada, que quando realmente as coisas começaram a acontecer no mundo real, ela teve que refazer várias coisas, ela teve que considerar outros elementos que ela não tinha visto no planejamento. Porém, também quem não planejou nada, a pessoa está lá meio que na base da tentativa e erro total. Ela não sabe nem muito o que ela está fazendo, ela entrou, e aí quando ela entra sem planejamento, o risco dela ter problemas graves e inclusive dela desistir são maiores. Porque a pessoa que ela entrou sem planejar, ela vai começar fazendo muita coisa errada, né? Como eu falei, mesmo quem planeja muito vai errar, é normal. O erro faz parte até da sua evolução, do seu aprendizado. Você vai ter vários erros, você vai resolver esses problemas, você vai consertar esses erros para você evoluir, passar para os próximos estágios do seu negócio. Quem não planeja, tá com uma expectativa ali que, eu vou começar assim, meio que na intuição, e aí tudo começa a acontecer de uma forma que ela não esperava, tudo começa meio que vai dar errado na expectativa dela, não que necessariamente esteja dando errado, né? Porque como eu falei, o erro já faz parte ali de uma solução, né? Mas a pessoa que ela entra sem ter planejamento nenhum, ela não sabe nem para qual direção ela vai quando alguma coisa dá errado, né? Ela não tem nenhuma rota específica ali para ela seguir, para caso dê alguma coisa errada, o que ela tem que fazer nesse caso. E aí é um problema, porque a pessoa ela se frustra mais rápido, ela não tem resiliência para continuar e ela acaba desistindo de algo que poderia dar certo caso ela tivesse pelo menos planejado ali o mínimo necessário. Então, qual que é o ideal? É você ter um planejamento mínimo, um planejamento ali que já dê uma situação para você começar a sua loja, o seu projeto, né, começar no e-commerce com algumas bases estabelecidas, né, com alguns direcionamentos, com algumas pesquisas, com alguns levantamentos do mercado, do seu público, quais canais de vendas, como que está a sua concorrência, a sua precificação, fornecedores. São pesquisas mínimas, são planejamentos mínimos necessários para você, na hora que entrar em campo, você saber pelo menos o que você está fazendo, para qual lado você pode ir, para qual lado você pode trocar a sua rota e tudo mais. Então, quando você faz esse planejamento mínimo, as suas chances de começar mais rápido aumentam, porque o seu planejamento não é tão grande, não é tão detalhado, então você tem a oportunidade de colocar à prova esse planejamento muito mais rápido, né? Você planejou, tá, agora deixa eu ver se o que eu planejei vai funcionar. Entre em campo, coloca à prova e vai ajustando isso com o time em campo. Nem planejar muito e nem planejar pouco, né? É planejar o mínimo necessário para que você consiga, dessa forma, entrar, né? Ativar a sua loja, sabendo o que você está fazendo, mas consciente de que vão acontecer erros, consciente de que aquele planejamento ele vai ser ajustado, ele vai ser alterado, aquele planejamento ele não é algo fixo que você não pode mexer, na verdade ele é um elemento vivo, ele tem que ser adaptado e revisto, né, conforme as condições do mundo real forem direcionando você para que você consiga aumentar a sua chance de ter sucesso, para que você consiga realmente evoluir com as suas vendas online. O segundo cuidado que você tem que ter é não ignorar o mercado.
E quando eu falo mercado, eu quero dizer quem? Os seus clientes, os seus fornecedores, os seus concorrentes, né? Todos os players que estão inseridos naquele mercado que você vai atuar, eles devem ser considerados, eles devem ser estudados. E eu vejo várias pessoas que vão começar a loja que elas ignoram o mercado. Elas não estão muito preocupadas com os fornecedores ou elas não dedicam tempo suficiente para desenvolver fornecedores. Elas encontram um fornecedor ou dois e já acham que aquilo é suficiente para que elas tenham um negócio de sucesso. Não. Quando você começa um negócio, claro que você vai começar com 1, 2 ou 3 fornecedores, né? Você não vai ter tantos fornecedores no começo, mas você tem que sempre buscar por novos fornecedores com condições melhores, fornecedores que vão realmente ter uma parceria com você. Quando você entende que o fornecedor é estratégico para o seu negócio, por quê? Porque dependendo do seu fornecedor, da maneira como você compra daquele fornecedor, você não vai conseguir ter uma oferta competitiva. Você vai pagar caro, né? Você não vai ter prazo de pagamento, você não vai ter como negociar a forma de pagamento de uma maneira que fique fácil para o seu fluxo, você não vai ter talvez qualidade de um produto. Então, o fornecedor ele é muito estratégico. Fornecedores ruins tendem a fazer com que o seu negócio não funcione. Mas aí a culpa não é do fornecedor, a culpa é sua que não desenvolveu novos fornecedores, a culpa é sua que não foi a fundo nessa questão do fornecedor. Então você está meio que ignorando o mercado, achando que encontrar um ou dois fornecedores, achei aqui um fornecedor que tem um produto baratinho aqui, vou começar a vender esse produto aqui, porque você entendeu que ele é uma oportunidade. Não necessariamente, por ser um produto barato, ele é uma oportunidade. Pode ser um produto barato, mas que a qualidade não é boa. Pode ser que a maneira como você vai negociar, volume que você vai ter que comprar para atingir aquele preço não seja favorável para você naquele começo. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Além do fornecedor, quais são os seus concorrentes? O que eles estão fazendo? Como que o seu concorrente está posicionado? Né? O seu concorrente, quais são os diferenciais deles? Tem que entender os diferenciais do seu concorrente para que você consiga se posicionar de uma maneira diferente. Se você vê que seus concorrentes, todos eles estão vendendo um determinado produto e você consegue entrar no mercado vendendo um produto melhor ou um produto com diferenciais, você vai ter vantagem competitiva em cima dele. A questão também da oferta, você entrar com uma oferta melhor, com prazo de pagamento mais facilitado para o seu cliente, ou com prazo de entrega menor, ou com preço mais competitivo que seus concorrentes, tudo isso vai ajudar você, quando você entra no mercado, você ter mais tração, né? Você ter um desempenho melhor, você ter mais relevância ali para o seu cliente. Então, quando você ignora o seu concorrente, você vai entrar achando que só existe você e você vai se deparar com um mercado competitivo e você não vai saber muito o que fazer. Mas quando você estudou a fundo o seu concorrente, como que ele se porta, aonde ele está presente, quais são as estratégias de venda dele, como que são as promoções, como que ele faz as divulgações dele, né? Você estudou realmente o fornecedor ou seus concorrentes, você sabe os pontos fracos e os pontos fortes do concorrente para você conseguir atuar de uma maneira mais robusta, de uma forma mais estável, né? Para que você consiga ter sucesso com isso. Então, a gente falou aqui, você precisa entender melhor o seu fornecedor, né? Você precisa desenvolver fornecedores para você ser competitivo, você precisa entender melhor os seus concorrentes também para você ser competitivo e ter diferenciais em relação a ele, e você também tem que entender o seu mercado ali dos seus clientes, né? O que o seu cliente está preferindo, como o seu cliente está posicionado, aonde o seu cliente está posicionado, em quais redes sociais, em quais canais, o que o seu cliente prefere, que tipo de conteúdo o seu cliente prefere, qual que é o tipo de conteúdo que faz seu cliente engajar mais. Então, quando você conhece as preferências do seu cliente, não em relação só ao seu produto, claro que você tem que conhecer o seu cliente em relação ao seu produto, com certeza, mas eu digo em relação até o tipo de conteúdo que ele consome, o que ele gosta de ver, que tipo de canais que ele acessa, aonde ele está presente na internet para você chamar a atenção dele naqueles locais que ele está, quais são os canais que ele prefere se comunicar, quais são os canais que ele prefere interagir. Porque de nada adianta você falar, eu vou montar aqui a minha loja e vou ativar, por exemplo, minha loja no Facebook. Mas se o seu cliente não está ativo no Facebook, não está presente no Facebook, se o Facebook não é o canal principal que o seu cliente prefere se comunicar, você está cometendo ali um erro. Você pode até ter a sua loja ativa no Facebook, as suas ações de divulgação no Facebook, mas também tem que ter as suas ações de divulgação nos canais, né, principais, de preferência do seu perfil de público, do seu cliente. Então, conhecer o seu cliente não só em relação ao seu produto, ao que o seu cliente gosta no seu produto, mas em relação ao que o seu cliente gosta no comportamento dele, do dia a dia, para você saber aonde você tem que estar, em que locais e como você tem que se comportar nesses canais para você atrair a atenção do cliente. Porque se você não tiver a atenção do seu cliente, por mais que você esteja presente no mesmo canal que ele prefere, mas se você não souber trabalhar a atenção dele para que ele preste atenção em você, você não vai conseguir vender, né? Só vende para quem está prestando atenção em você. Então, quando você conhece os seus fornecedores a fundo, quando você conhece os seus concorrentes a fundo e quando você conhece o seu público, né, o seu mercado ali consumidor a fundo, você tem muito mais chances de ter sucesso, de evoluir, de crescer.
E aí, isso tem até uma certa relação com o planejamento, né? Porque quando você faz o planejamento mínimo, você considera esses 3 elementos. No planejamento mínimo, tem que ter esses 3 elementos considerados para que você consiga desenvolver ali uma estratégia para iniciar já de uma maneira que você perpetue ali o sucesso da sua loja, para que você cresça, né, cada vez mais. O terceiro cuidado que você tem que tomar é não ignorar o tráfego, né? O que seria ignorar o tráfego? Eu vejo pessoas começando a loja que elas nem param para pensar que elas têm que considerar quantas clientes elas precisam atrair para a loja delas, quantas pessoas precisam visitar a loja delas para elas conseguirem vender X reais ou X vendas por mês, né? Bater a meta de vendas dela. A pessoa fala assim, não, vou começar minha loja e eu quero fazer, sei lá, por exemplo, quero vender 10 mil reais por mês. Legal, mas para você vender 10 mil reais por mês, você tem que saber quantas pessoas precisam visitar a sua loja para que dessas, alguma delas convertam e comprem de você. A taxa de conversão no Brasil, em média, hoje varia entre 1% e 2%. Então, a cada, por exemplo, 100 pessoas que entram na sua loja, entre 1 e 2 vão comprar. É uma taxa média, isso varia de mercado para mercado. Só para a gente poder aqui ter um cálculo, né, para facilitar a conta. Então, você sabendo que a taxa de conversão varia entre 1% e 2%, então, a cada 100 pessoas que visitam, 1 ou 2 compram, se você quer vender 10 mil reais por mês, você vai ter que fazer uma conta multiplicando aí quanto custa o ticket médio do seu produto, né? Imagina que seu produto custa 100 reais, cada pessoa que gasta na sua loja gasta em média 100 reais. Para você faturar 10 mil reais, você vai ter que fazer 100 vendas, né? 100 a 100 reais cada venda para bater a sua meta de 10 mil reais. Porém, para fazer 100 vendas, quantas pessoas precisam visitar a sua loja para que você converta a 100 vendas? Então, esse tipo de raciocínio, né? Esse tipo de clareza você precisa ter quando você vai começar a sua loja. Então, muitas pessoas ignoram esse fato. Elas acham, eu quero vender 10 mil, quero vender 50 mil. Só que elas não fazem a conta considerando, para vender isso, quanto que eu tenho que ter de tráfego? Quantas pessoas precisam visitar a minha loja para que eu bata essa meta? Inclusive, se você for, a gente fazer uma analogia aqui com o mundo físico, né? Se você for abrir uma franquia, uma loja física de franquia, eles vão pedir para você fazer um estudo que é mais ou menos assim. Eles vão pedir para você escolher o ponto, tá? Você vai escolher aonde você quer abrir a sua loja física, né? Eu tenho uma marca de franquia, e aí você está interessado em abrir a minha marca de franquia, você primeiro vai escolher o ponto, qual rua da cidade, você vai abrir o ponto, ver se tem vaga lá, e eles vão falar assim, tá, escolheu o ponto, antes de alugar, claro, né? Fica na frente do ponto, vai lá um dia, fica na frente do ponto às 8 da manhã e conta quantas pessoas vão passar por minuto em frente ao ponto que você quer alugar, na calçada que você quer alugar, porque se for na outra calçada não vale. Porque na outra calçada a pessoa está indo para o sentido contrário, pode interferir. A pessoa não vai atravessar a rua para ir até a sua loja. Então, eles consideram todo esse contexto. Então, você vai ter que ficar em frente à loja que você quer alugar, o ponto que você quer alugar, às 8 da manhã, por exemplo, e vai contar quantas pessoas passaram na calçada durante um minuto. Aí você faz a conta. Aí eles falam para você, ao meio-dia, no mesmo local, quantas pessoas passaram em frente ao ponto ao meio-dia. E aí depois, quantas pessoas passaram em frente ao ponto, por exemplo, 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde. Esses horários, eu estou te falando aqui, mas não é exatamente esses horários. Eles vão te propor alguns horários que eles sabem, né, relacionado ao perfil de público deles, para que você faça a conta. O que eles querem com isso? Eles querem saber se, baseado nessa amostragem, porque isso é uma amostragem, eles estão pedindo para você ir em 3 horários diferentes, no ponto que você quer alugar, para saber quantas pessoas passam por minuto em frente ao ponto, para daí eles terem a conta para saber se existe tráfego suficiente de pessoas passando ali para que a sua loja tenha desempenho de vendas. Por quê? Eles vão fazer a conta meio básica. Ele fala, tá, você ficou parado em frente à porta da loja às 8 da manhã e passou 2 pessoas na calçada, esse ponto não tem fluxo suficiente de pessoas para comprar a loja. Se a gente abrir a loja lá, não vai ter sucesso. Aí se você fez a conta, aí meio-dia passou 4 pessoas e às 6 da tarde passou 2 pessoas de novo, é uma loja que não tem tráfego de pessoas passando e, consequentemente, não tem milagre que faça a sua loja vender. Não tem tráfego passando na porta, as pessoas não vão entrar e você não vai vender. Então eles têm essa preocupação para você fazer essa conta antes de você realmente alugar o ponto, né? Eles aprovarem a sua franquia. Aí se você foi lá, fez esse exercício, essa amostragem, passaram, sei lá, 120 pessoas em 1 minuto às 8 da manhã, passaram 70 pessoas ao meio-dia e passaram, sei lá, mais 80 pessoas às 6 da tarde, pô, é um ponto excelente. Tem um fluxo de pessoas, claro que eles têm uma conta ali, uma matemática para saber qual o número mínimo de pessoas tem que passar por minuto em cada um dos horários, para saber se aquele ponto é um ponto bom de tráfego. Então, só dei esse exemplo aqui do mundo físico para você saber a importância que tem você considerar o tráfego quando você vai montar um negócio. No mundo físico, a importância do tráfego é relacionada às pessoas que passam fisicamente, né, na calçada do ponto que você quer abrir, mas no online você tem que considerar, qual o número de pessoas que vão acessar a minha loja. E aí que você tem que saber, para que
por exemplo, 1000 pessoas acessem a minha loja todos os dias, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que divulgar aonde? Eu tenho que divulgar, por exemplo, no Instagram, eu tenho que divulgar no Google, eu tenho que divulgar no Facebook, eu tenho que estar presente em mais canais de vendas, eu tenho que fazer parceria com influenciadores digitais para eles indicarem minha loja. Então você vai fazer várias estratégias ali para que cada uma delas leve um número de pessoas para a sua loja e a soma das pessoas faça com que você venda 10 mil, 50 mil, 1 milhão de reais. Então tudo isso tem base na questão do tráfego. Quando você ignora o tráfego, você não considera a importância que o tráfego tem na sua loja para que você consiga ter sucesso, dificilmente você vai conseguir ter uma loja que faça vendas, né? Se você não percebe que o tráfego é importante, que o tráfego é um parâmetro essencial para que você tenha sucesso nas vendas, infelizmente as suas chances de sucesso vão ser muito baixas. O quarto cuidado que você precisa ter é ignorar os cálculos, né? Você não pode ignorar os cálculos, e isso é muito comum acontecer para quem está iniciando, justamente porque tem um negócio que chama o viés da crença. O que seria o viés da crença? Nós, seres humanos, temos muito a tendência de subestimar o custo que as coisas vão ter e superestimar o resultado que isso vai gerar. Então, eu quero montar um negócio, eu vou sempre aumentar, né? Eu sempre vou superestimar, vai ser uma estimativa superior ao que de fato tende a ser, para o resultado, para o ganho que eu vou ter, e eu vou subestimar, né? Estimar para baixo o quanto eu vou gastar para isso acontecer. Isso chama viés da crença. Isso acontece com todo mundo, não é só com você ou só comigo. Nós tendemos a pensar positivamente quando a gente tem uma ideia de negócio, quando a gente quer montar uma loja, a gente sempre tende a pensar da forma positiva, falar, não, a gente vai faturar X e não vai gastar tanto. E normalmente o que acontece? Você acaba gastando mais do que você imaginou no começo e você acaba faturando menos do que você imaginou no começo. Isso acontece em muitos dos casos, principalmente para quem não planeja certo, principalmente para quem ignora os pontos que a gente está falando aqui dos cuidados que você tem que ter. Então assim, o fato é, você não tem que ser pessimista, né? Você sim tem que ser otimista, você sim tem que acreditar no seu negócio, você tem que considerar ali os cenários positivos e tudo mais, porém, você não pode ignorar os cálculos. Você não pode romantizar demais, achar que o seu produto é a melhor maravilha do mundo e que todo mundo vai comprar e simplesmente é só você colocar lá para vender e que as coisas vão acontecer. Não existe mágica, né? Você precisa ser otimista, acreditar no negócio, se dedicar, né? Porém, você tem que ser realista com os números. Você tem que ser, vamos dizer, otimista para os resultados, otimista para tudo que envolve o seu negócio, mas ser pé no chão, realista com as condições que são necessárias para que isso aconteça. Então, o que a gente sugere é que você defina pelo menos 3 cenários. Um cenário otimista, né, com os resultados acontecendo como você espera e tudo mais. Um cenário conservador ali, um cenário médio, se as coisas não foram tão bem e tal, como que vai ser o resultado, tanto de custo quanto de retorno, né, quanto de vendas. E um cenário pessimista, né, se tudo meio que der errado, se as vendas acontecerem muito abaixo do que a gente espera, se os custos forem muito mais elevados do que a gente espera, como que eu vou me comportar? Quando você traça pelo menos 3 cenários, um otimista, um realista, vamos dizer assim, e um pessimista, você pelo menos tem subsídios ali para mudar a sua rota, para você, de acordo com o que acontecer, você ter um plano A, um plano B para seguir, né? Para você não ficar perdido. Porque quando você entra muito iludido, né? Com esse viés da crença, com uma ilusão muito alta, eu vou gastar pouco, vou faturar muito, no primeiro revés que acontece, na primeira situação adversa que acontece, que vai te frustrar, que vai te pegar de surpresa, fala, ué, eu achei que não ia ser isso. Você já não sabe muito o que fazer. Ou você vai começar a fazer coisas desesperadas para reverter aquele cenário, e nem sempre você ter atitudes desesperadas vai dar certo. Na verdade, pode até piorar muito, porque você está tomando ações ali sem pensar direito, né, sem ser racional, no calor da emoção, e isso pode até piorar a situação do seu negócio. Mas quando você já traça 3 cenários e você meio que já se prepara para cada um dos 3 cenários, fica mais fácil de lidar com situações adversas, fica mais fácil de você reverter cenários adversos. Então, toma cuidado com essa questão do viés da crença, porque quando você vai montar um negócio, você não pode só pensar no lado do otimismo, no lado de você pensar positivo, isso é importante, mas você não pode só ver isso, você tem que ser realista, pé no chão, pensar com calma, fazer a conta direito para que você saiba das viabilidades e das situações possíveis que o seu negócio pode gerar, né, como eu falei, principalmente levando em consideração esses 3 cenários. O quinto cuidado que você tem que tomar é com a sociedade. Quando você vai começar um negócio e você vai começar com algum sócio,
tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Normalmente as pessoas que vão iniciar, elas pegam um amigo, um parente, alguém ali do ciclo de relacionamento dela para começar um negócio, e elas só pensam nos lados positivos, né? Se tudo der certo, quanto que elas vão ganhar, é tudo festa no começo. E aí quando você escolhe um sócio, primeiro, baseado só no relacionamento e não baseado na capacidade que ele tem de agregar para o negócio, já é um primeiro erro. E isso acontece demais. A pessoa escolhe o melhor amigo ou um parente para começar, não pela capacidade que aquela pessoa tem de agregar no negócio, mas sim porque eles se dão bem, sim porque eles têm um relacionamento legal, mas o relacionamento que eles têm não é vinculado a um negócio, é um relacionamento pessoal, né? Então, um relacionamento social e pessoal. Então, não pode misturar isso. Então, quando você vai montar a sociedade, claro que se você se dá bem com a pessoa, se tem um relacionamento bom com a pessoa, é melhor, com certeza. Isso vai ajudar a fluir. Mas isso não é o único fator que tem que ser levado em consideração. Você tem que levar vários outros fatores. E aí entra essa questão de quais habilidades que esse meu sócio tem que vão complementar as minhas. Porque se eu, por exemplo, tenho habilidade de mexer com números, habilidade de fluxo financeiro, e o meu sócio também tem habilidade disso, e nenhum dos dois tem habilidade com vendas, habilidade com outras áreas, a gente não tem uma sociedade que se complementa. Na verdade, a gente não é uma sociedade que tende a não ser sustentável e saudável, porque ambos os sócios têm as mesmas habilidades e as mesmas fraquezas, né? O ideal, quando você monta uma sociedade, é que o sócio se complemente em habilidades. Eu tenho uma habilidade que ele não tem, ele tem habilidades que eu não tenho, e juntos nós nos complementamos, e isso aumenta muito as chances da gente ter um negócio de sucesso. Então, quando você vai escolher o sócio, você tem que pensar racionalmente e não emocionalmente, nessa questão de complemento de habilidades, nessa questão de não só levar em consideração porque se se dá bem com a pessoa, isso significa que ela vai ser um bom sócio para o negócio que estão pensando em ir juntos, e principalmente você tem que pensar, isso é difícil, né, fazer no começo, mas é essencial que você faça, montou uma sociedade, define os termos da sociedade, né, o contrato societário, caso a sociedade fosse acabar, caso um queira sair da sociedade, caso o negócio não dê certo, aconteça alguma briga, como que vai ser a dissociação disso? É claro que falar sobre isso no momento da empolgação, no momento que todo mundo está pensando positivo, você levar esse assunto para a mesa, falar, tá, legal, a gente está empolgado aqui, mas e se der briga? Como é que a gente vai fazer? É importante que esse assunto seja tratado, porque eu já vi vários casos acontecerem de simplesmente a empresa parar porque houve uma briga e não tinha uma cláusula que tivesse claras as regras num caso de dissociação, e aí virou uma briga que um achava que estava certo, outro achava que estava certo também, e nada se resolvia, e isso prejudica a empresa, pode matar um negócio. E também acontece em casos do seguinte, que já vi acontecer, a empresa está indo bem, né? A empresa está faturando, indo bem, está batendo as metas, um dos sócios está satisfeito com aquele patamar, fala assim, não, o resultado que a gente está tendo aqui está ótimo, ele está satisfeito, inclusive ele quer até aumentar o prolabore dele, ele quer aumentar a retirada dele, porque ele acha que está tudo bem, então ele quer começar a aproveitar mais a vida, vamos dizer assim. O outro sócio não, o outro sócio quer mais, ele sabe que está vendendo bem, mas ele quer duplicar, triplicar, faturar 10 vezes mais, ele não quer nem tirar mais prolabore para ele quer reinvestir tudo na empresa. Então assim, é um cenário positivo, né? A empresa está indo bem, o resultado está positivo, mas um sócio naquele momento está querendo uma coisa diferente do outro sócio. Um sócio quer crescer mais, quer reinvestir, o outro sócio acha que aquele patamar já está bom. Então você tem que saber o que fazer nesse momento. Porque quando o negócio começou, esse assunto não foi tratado. Quando o negócio começou, ninguém falou, tá, e se chegar um momento que estiver indo bem e eu quiser manter e você quiser crescer? Você tem que pensar nisso. Eu sei que é difícil tratar desses assuntos no começo, porque não são assuntos tão fáceis de falar, são assuntos mais delicados de falar, vai depender da interpretação de cada um, mas eles são fundamentais, porque isso pode dar um problema muito grande lá na frente, quando o seu negócio estiver dando certo, isso pode estragar tudo, pode pôr até em risco a sua empresa. O sexto cuidado está relacionado com você entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Esse é um exercício de autoconhecimento. No item anterior eu falei de você entender quais são as habilidades, né, as fortalezas e fraquezas do seu sócio, para que vocês se complementem, e para que você consiga isso, você tem que ter autoconhecimento, você tem que fazer um exercício de autoconhecimento e falar, tá, quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Por quê? Quando você entende de verdade, você não tem que ser um exercício de autoconhecimento real, tá? Profundo, não só ali, eu acho que é isso, acho que... Não, tá, vamos entender, baseado no que já aconteceu na minha vida, no que eu já percebi, o que eu tenho de pontos que eu enxergo que são fortes para esse negócio, né? E quais pontos que eu sou ali carente, que eu preciso desenvolver mais para esse negócio. Com isso, quando você tem clareza nos seus pontos fortes e fracos, você primeiro vai usar os seus pontos fortes para intensificar ainda mais, alavancar e
explorar eles ainda mais, para colocar mais força naquilo, né? Porque você já é bom naquilo, então você pode explorar com mais energia aquilo. E nos seus pontos fortes, você vai trabalhar para que você ou melhore eles, ou você contrate pessoas que tenham aquela habilidade que você não tem, ou que você tem um sócio que tem aquelas habilidades que você não tem, que são, de novo, habilidades que são fundamentais para aquele negócio. Porque às vezes a gente tem pontos fortes e fracos que naquele negócio, para aquele tipo de atividade que a gente vai fazer, não fazem tanta diferença. A gente tem que pensar nos pontos fortes e fracos relacionados ao que eu quero montar, à minha loja, ao setor que eu quero atuar, né, ao meu mercado. Então quando você tem essa clareza, você vai tanto fortalecer ainda mais o que você tem de bom, e você já vai ter clareza também nos seus pontos fracos, o que você precisa melhorar, o que você precisa agregar, né, tanto em contratar fornecedores, parceiros, funcionários, ou enquanto buscar sócios que complementem isso. E eu vejo várias pessoas que começam um negócio, começam uma loja, que elas não têm essa clareza, elas não fazem esse exercício, elas não buscam encontrar isso dentro delas. Isso é um exercício que a gente precisa fazer sempre com a gente, porque quando a gente conhece esses nossos pontos fracos e fortes, as nossas condições de evoluir como pessoa, como profissional, são muito maiores, porque se eu estou sabendo o que eu preciso melhorar, ou se eu estou sabendo que tipo de ponto forte eu tenho que eu posso alavancar ainda mais, eu fico mais competitivo, eu tenho mais tração, eu consigo evoluir mais, né? E consequentemente isso vai ajudar o meu negócio, vai ajudar eu ter mais sucesso cada vez mais. Então, você ter essa autorreflexão é fundamental, é um cuidado que você precisa ter para você alcançar patamares maiores, para você conseguir realmente ter uma loja, né? Começar um negócio de sucesso. E o sétimo cuidado que eu vou falar aqui para você ter antes de montar a sua loja online, né? Antes de você começar a vender no e-commerce, é entender que a plataforma da loja não é o seu negócio. A plataforma da loja é só um canal de vendas. Você não tem que dedicar o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu dinheiro na plataforma. Eu falo isso já em alguns vídeos, né? Eu já falei sobre isso, porque eu vejo isso se repetir. Sempre que alguém vai começar uma loja online, a pessoa ela acha que é ter a plataforma. Ah, eu vou montar uma loja, eu tenho a melhor plataforma do mundo, eu tenho a plataforma mais bonita, já é suficiente para que eu tenha sucesso, já é suficiente para que eu venda. E isso não é verdade, isso não acontece. Claro que a plataforma ela tem que ter as condições mínimas, os recursos mínimos, ela tem que ter a estética profissional para que o cliente confie naquela loja quando ele visita, né? Mas ela não tem que ser a plataforma mais robusta, mais cara, para que você tenha sucesso. E eu vejo várias pessoas que dedicam ali meses da energia dela, da atenção delas só na plataforma, gastam um dinheiro enorme de investimento na construção da plataforma, e a hora que elas colocam no ar, elas veem que não aconteceu nada, não vendeu, não tá tendo resultado. Aí só depois que isso acontece que elas percebem que, putz, não era a plataforma que ia fazer eu vender. Existem vários outros pontos que são necessários para que você venda, né? Alguns deles a gente falou aqui, a questão do tráfego, da taxa de conversão, do planejamento, né? De você entender quem são os seus concorrentes, entender o seu público, de você ter os melhores fornecedores. Então, tudo isso é necessário você dedicar atenção. Tudo isso é necessário para que você dedique a sua energia, para que você tenha sucesso com a sua loja online. A plataforma ela é um dos pontos que você vai ter que dedicar tempo e energia para você fazer ela acontecer, mas ela não é o único ponto, ela faz parte do processo, porém ela não é o mais importante. Ela tem que ter, como eu falei, as condições mínimas necessárias, e depois você pode ir evoluindo. Você pode começar a sua loja, né? Você pode começar a vender no e-commerce, inclusive sem ter plataforma, né? Eu tenho um outro vídeo que eu coloquei recentemente, que eu falo exatamente isso. Quais são as maneiras que eu tenho para começar a vender online? Eu posso vender tendo a plataforma, mas eu também posso vender no marketplace, né? Num shopping virtual, Mercado Livre, Americanas, Amazon. Eu posso vender com uma loja dentro do Facebook, eu posso vender com uma loja dentro do Instagram, e por aí vai. Então, não necessariamente eu preciso ter uma plataforma de loja para começar a vender online. Então, ter a plataforma, claro que vai te ajudar, você vai ter o seu ambiente oficial, isso gera mais credibilidade, inclusive, para o seu cliente, mas toma cuidado para não colocar toda a sua energia, todo o seu tempo ali na plataforma, porque isso vai fazer com que você erre de uma maneira que você talvez não recupere aquele erro, porque se demorou demais para você perceber que não era aquilo de fato que ia fazer você ter sucesso. Então, quando você percebe isso antes, quando você entende que a plataforma ela é um elemento que faz parte de um processo muito maior, você já vai entrar com a cabeça que o que você está montando é um negócio. E o negócio ele tem várias frentes, uma delas é a plataforma. Então, a plataforma não é o seu negócio como um todo. E eu reforço sempre isso porque eu já vi acontecer várias vezes e eu vejo isso continuar acontecendo. Então, esse seria o sétimo cuidado aí para você ter antes de começar a vender online, beleza? Bom, então aqui a gente falou dos sete cuidados importantíssimos que eu já vejo acontecer com várias pessoas, por isso que eu resumi ele em 7. Existem outros que são importantes também, mas eu percebo que nesse set a gente consegue resumir bem os principais critérios, né? Os principais cuidados que você tem que ter para começar já de uma forma correta, já para começar na rota do sucesso
com a sua loja online, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder interagir junto. Se você quiser que eu detalhe algum ponto ou outro, também comente pra gente poder interagir mais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa, a montar a sua loja do jeito certo, né, que vai te levar realmente para uma rota do sucesso. E se você já tem a sua loja, para ajudar você a vender cada vez mais, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.